Né? Quem lê jornal sabe o que está acontecendo no mundo, mas quem lê a Bíblia sabe o porquê que está acontecendo. Então hoje, pode segurar a gaita aqui. Então hoje a gente não se surpreende com as coisas que estão acontecendo no mundo. Por quê? Porque está ali escrito que isso aconteceria. As Escrituras Deus deixou para ser a bússola do homem. Para o homem entender que este mundo em que vivemos está predestinado. Neste ponto, eu acredito na predestinação. Neste ponto, porque Deus já deixou escrito que certas coisas aconteceriam. Então, não vai adiantar nós orarmos ao contrário daquilo que está escrito. Por isso que todo cristão ele deve estar alinhado com a palavra de Deus. Não é o que eu sinto, é o que a Bíblia diz. A nossa regra de fé é a palavra de Deus. E nós precisamos entender, né, que nós agora que somos cristãos, que nós não podemos viver sobre os nossos sentimentos. Porque Jeremias 17:9 está escrito que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal. Nós estamos vivendo essa experiência na carne. E por estarmos aqui nessa experiência carnal, muitas vezes a nossa carne, ela... Voltemos, dá um sinalzinho aí, mas já voltamos. Então a nossa carne, ela sempre quer puxar para os nossos sentimentos, para aquilo que nós queremos. E é por isso que um cristão agora, quando nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, ele diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ali ele abandonou o seu querer. Ali ele entendeu o que Cristo disse aos seus discípulos, que quem quiser encontrar a vida verdadeira, terá que perder a sua. E talvez isso seja muito confuso para quem não tem intimidade com a palavra de Deus, para quem não entende o que Cristo está dizendo, que eu tenho que morrer para encontrar a vida. Foi isso que Cristo disse, né? Para ser meu seguidor, tem que negar os seus próprios interesses. E eu digo, irmãos, cada dia eu procuro negar mais e mais os meus interesses para viver o interesse de Deus. Aí talvez a gente se pergunte, mas qual é o interesse de Deus? E aonde que vai dizer o que Deus se interessa, o que Deus quer? Na palavra de Deus. Por isso o importante de conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai te dar o norte. Ela vai te dizer aonde que tu precisa pisar, por onde tu deve ir. Por isso a palavra de Deus é a bússola que eu e você precisamos ter como guia. E o Espírito Santo, ele vem e fala conosco, nos lembrando das Escrituras Sagradas. O porquê que é importante a gente lançar a semente, lançar a palavra de Deus. Por quê? Porque em um momento ou outro, aquelas pessoas escutaram alguma palavra, algum versículo, alguns dizeres de Cristo, o próprio Espírito Santo vai lembrar na mente delas. Jesus disse, por que Jesus disse, ouvi um pastor ou alguém falar, ouviu escrito ali, Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e conhecereis a verdade vos libertará. Então o Espírito Santo, no momento oportuno, vai falar ao coração e à mente dessa pessoa. Essa pessoa vai ser tocada, assim como aconteceu conosco. Então é o importante. A importância de entender. Então não é se a pessoa não sabe ler, ela tem que ter alguém que explique a palavra. Então ela passe a entender, olha, Cristo disse que é este o caminho, é por aqui que se anda, é por aqui que se vai, né? Então nós vamos
deixa eu mandar um abraço aqui para o Cristian Bandeira. É verdade, a Bíblia é o jornal mais importante e atualizado que existe, tchê. Meu irmão, é só ler, crer, obedecer e praticar essas boas notícias que tu vais ser próspero e ter equilíbrio em todas as áreas da tua vida, vivente. É deste jeito. Ademir Pereira mandando amém, com certeza. O Adair Silva, né, falando que é verdade, a Bíblia é o jornal mais importante atualizado. O Glória, pura verdade, disse pela fé na palavra de Deus. Beatriz de Oliveira, que lindo o hino. O Cristian Bandeira, né, que maravilha, muitas bênçãos para oferecer e mandamentos para obedecer, aí que eu me refiro. Pastor Miguel Liria mandando um abraço para todos os amigos e irmãos, bom domingo a todos. O Adair Silva, paz do Senhor Jesus, olha o vivente. E estão aí junto, ligadinho no culto campeiro. Bom, eu falei para vocês que nós temos o EBCC, né? EBCC, que é a Escola Bíblica Culto Campeiro. Então vamos agora avançar aí no conhecimento das Escrituras Sagradas. Eu não sei tudo, mas estou aprendendo, e aquilo que eu estou aprendendo, eu estou compartilhando com os irmãos, tá bom? Uma reflexão que eu quero deixar para vocês, né, que eu escrevi agora pela manhã, que diz assim: como é bom a gente falar quando tem algo para dizer. Mas como é ruim ter que falar quando não tem nada para dizer. Sabe, tem momentos em que a gente não tem nada para dizer sobre um assunto, sobre uma situação, e Deus também não tocou para a gente falar, e às vezes nos obrigam a falar. E como é ruim ter que falar quando a gente não tem nada para dizer. Mas ao contrário disso, como é bom quando a gente tem algo, a gente tem que falar quando tem algo para dizer. E eu creio, meus irmãos, que nesta manhã, olha aqui o pastor Ademir lá, quem lê faz bem, mais bem-aventurado aquele que guarda a palavra de Deus. Isso é verdade. E eu creio que hoje eu tenho algo para dizer para vocês. Eu tenho algo para dizer. E eu preciso que alguém escute o que eu tenho para dizer, para que se estabeleça o processo de comunicação. Porque a comunicação só acontece quando existe uma mensagem, existe o mensageiro e existe o receptor. Se aquele que vai receber a mensagem não recebe, não estabeleceu-se o processo de comunicação. Então eu preciso que você preste atenção, porque nós vamos estudar um pouquinho da Bíblia Sagrada. Ok, gente querida? Amém? Nas quintas-feiras, um estudo um pouquinho mais aprofundado. Estou falando aí sobre as diferenças entre púlpito e o altar, no programa Conversa Cristã, tá? Que eu convido você a participar nas quintas-feiras. E hoje nós temos aí a nossa Escola Bíblica Culto Campeiro. Eu inicio dizendo para você que é o seguinte: o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas, certo? Você concorda com isso? Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. Mas Deus faz acepção de atitudes. É forte ou não é? É. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes. Então é importante a gente saber disso. Deus chama todos para a salvação. Deus quer que todos se salvem. Esse é o chamado. Todos precisam entender do projeto de Deus e se salvarem através de Cristo Jesus. Então, tanto magrinho, tanto gordinho, tanto branquinho, tanto escurinho, tanto do norte, tanto como do sul. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes. Eu quero ler para vocês, iniciar lendo aqui a carta de Paulo aos Romanos,
Obrigado, Clóvis Sampaio. Bom dia, Pastor Gaúcho. Manda uma música para nós em Eldorado, Mato Grosso do Sul. Seguimos todos os dias. Clóvis, Cleide e Danilo. Adair Silva, verdade, acepção de atitudes erradas. Vamos lá. Vamos ganhar tempo. Quero ler carta de Paulo aos Romanos. Vou ler o capítulo 1. E acho interessante ler isso aqui. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Paramos aqui, já para comentar este versículo. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Primeiro ponto que a gente destaca aqui é que Paulo servia a Cristo, portanto, ele sabia quem era, a quem ele servia. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Aqui ele já tem a plena consciência de que ele é um servo de outro, no caso, de Cristo. Deus me chamou e me separou para ser apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Ele sabia de quem ele era servo e sabia qual era a missão dele. Preste atenção. Ele sabia quem ele servia e sabia qual era a missão dele. Como é triste, irmãos, a gente estar num lugar e não saber o que está fazendo ali. E nem para que foi chamado. Sim ou não? Eu me lembro uma vez que eu recebi uma oportunidade de fazer nós chamamos de bico, né? Um freelance. É uma coisa que não era na minha área, porque a minha área é musical, a minha área é comunicação. E eu cheguei primeiro que o rapaz que me contratou por serviço. E o rapaz ficou atrasando, mas a obra estava andando. E aí todo mundo passava exercendo a função que tinha que fazer e você fica ali parado sem saber o que fazer, porque você precisa a ordem da pessoa, você precisa saber o que foi chamado para fazer. Então você fica ali, né, e começa a se sentir mal. Porque aí você não sabe, você quer fazer alguma coisa, mas não sabe o que foi chamado para fazer. Então entenda isso, que Paulo, ele sabia quem ele estava servindo e o que ele devia fazer. Olha aí, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho. Então agora ele sabe quem ele serve, ele sabe o que ele tem que fazer e ele sabe o que ele tem que falar. Ele tem que levar, ele tem que ser um mensageiro. Mas a mensagem é o Evangelho. Então ele já sabe que ele tem alguém que ele tem que obedecer, certo? Porque ele é servo. Se eu sou servo, eu sou obediente, então eu obedeço. Então eu sirvo, eu sou servo, eu agora sei o que eu fui chamado, para que eu fui chamado, e sei o que eu tenho que levar. Então ele diz aqui três situações. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie o quê? A boa notícia do Evangelho. Agora vamos para o versículo 2. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus. Aqui Paulo está mostrando que ele tinha conhecimento das Escrituras. Aliás, né, Paulo era um fariseu. Paulo era um conhecedor da lei. E a lei e os profetas anunciavam que viria o Messias.
Por isso que há uma divergência entre judeus messiânicos e não. Porque os judeus messiânicos agora acreditam e sabem que Cristo era o Messias que as Escrituras prometiam, né? Quem não é judeu messiânico ainda crê que Jesus Cristo vai vir, que não veio ainda. Tá? Então Paulo ele diz, há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos seus profetas. Então Deus pegava, levantava os profetas e os profetas anunciavam notícias que aconteceriam 500 anos depois, 700 anos depois. Olha que coisa linda, né? Um profeta, ele enxergava pela visão de Deus 700 anos na frente. Por isso nós vamos encontrar Isaías falando, né, até de como foi morto o cordeiro, como um cordeiro mudo. Examinai as Escrituras. Então, Paulo diz, essa boa notícia há muito tempo foi prometida por Deus por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras. Está vendo por que é importante a gente ler a Bíblia? Quando você lê assim, sem buscar entendimento e sem pedir a orientação do Espírito Santo, muita coisa você não vai entender. Mas quando você começa a estudar, verificar, você vai ver que lá de Gênesis, toda a Bíblia, os 66 livros que nós temos aqui na Bíblia protestante, eles se encaixam, eles se harmonizam. Escrito aí por pessoas diferentes, em épocas diferentes, com linguagens diferentes, mas sempre apontando para o mesmo caminho. Eu gosto de citar Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então todas as coisas apontavam para Jesus, para Cristo. E a Bíblia, de início a fim, vai apontar para Cristo, porque o Cristo é o centro. Por isso, meus irmãos, nós somos cristocêntricos. Por isso, nós não somos mais egocêntricos, nós somos cristocêntricos. Cristo é o centro de todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Quem está entendendo, dá like. Então Paulo sabia a quem ele já estava servindo e quem ele devia obedecer, sabia a função que ele foi chamado e o que ele tinha que levar. Está ali, Romanos, capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Servo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Deus me separou para ser seu apóstolo, para quê? A fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho. Então ele já sabia o que ele tinha que fazer. Amém? Versículo 2. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus. Que boa notícia, irmão! Que boa notícia é essa? A boa notícia que viria aquele que trataria o coração, que trataria a alma e que seria o ponto de referência de tudo de bom para mim e para ti. O ponto de referência, o exemplo maior. Quem é o exemplo maior? É Cristo. Quem é que pode tratar as feridas da alma? É Cristo. Quem é que pode levar o homem até Deus? É Cristo. Quem é que pode resgatar o homem caído? É Cristo. Por isso, quando nós oramos e falamos em nome de Jesus Cristo, em nome de Cristo, porque nós somos cristocêntricos. O apóstolo Paulo era um cristocêntrico nato.
não conhecia Jesus, perseguia os cristãos, mas quando conheceu a Cristo, teve um encontro com Ele, não da forma como talvez ele esperava, mas como ele necessitava, ele pôde ver que ele estava atuando errado, estava servindo a lei e não entendia o que era graça. Falo para vocês, a lei julga as atitudes, a graça julga as intenções. Então, quando ele tem um encontro com Cristo, ele encontra a verdade e ele então, diz assim, agora, todo o conhecimento que eu tinha, tudo aquilo que eu achava que era a verdade, diante dele não é nada, porque ele é a verdade. Quem que é a verdade? É Cristo. Cristo é a verdade. Cristo é a solução. Cristo é o caminho que nos leva à salvação. Ó, até rimou. Oh, glória. Aleluia. Então Paulo está dando aqui um bom exemplo para mim e para você. Ele agora, ele sabe quem ele serve. Ele sabe qual é o posto que Deus colocou ele. E sabe o que ele tem que falar. Eu iniciei falando para vocês, né, a minha reflexão que eu fiz, como é bom a gente falar quando tem algo para dizer e como é ruim ter que falar quando não tem nada para dizer. Só que Paulo tinha algo para dizer. O encontro que ele teve com Cristo mudou a história dele, então ele tinha algo para dizer. Tanto que quando ele está diante lá dos imperadores, ele testemunha dizendo, eu fui um perseguidor destes cristãos. Só que agora sou um deles, porque eu vi que eu estava atuando do lado errado. Este Cristo que foi crucificado é o que foi prometido pelos profetas, é do qual os profetas falavam que viria. Só que o povo pensou que ele seria um rei neste mundo e deste mundo, e ele não é. Ele veio confundir, Deus veio para confundir a mente dos sábios, daqueles que se achavam. E Paulo diz, né, e eu fui um deles. Mas pela misericórdia e pela graça de Deus, ele me encontrou, me chamou, me tocou e agora eu sou um servo dele. Vamos para o versículo 3 e 4. Ele fala, vamos ler o 2 para entender o 4 aqui. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos seus profetas, e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Você está entendendo até aqui, irmão? Você está entendendo? Paulo agora sabe quem ele serve, agora ele sabe qual é o posto que ele foi chamado, ele sabe o que ele tem que falar. Então ele está dizendo, a boa mensagem do Evangelho é essa, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Podemos citar João 3,16. Como ser humano foi descendente do rei Davi, porque as Escrituras já falavam, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, só não quero perder para você. Vamos ali em Isaías, o profeta Isaías. Só um pouquinho. Olha aqui, ó. Leia Isaías 11.
Leia Isaías 11, olha o que está escrito dentro de 700 anos antes de Cristo nascer. Você sabe o que é 700 anos? Às vezes a gente espera uma profecia se cumprir na nossa vida que alguém deu, né? Deus vai te levar para tal coisa, Deus vai te dar tal coisa. Às vezes a gente passa um ano, dois, a gente pensa que... Agora, olha o que esse profeta, 700 anos por aí, não posso estar bem preciso, mas dentro de 700 anos antes de Jesus nascer, olha o que ele fala. Virá um descendente, Isaías 11, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Davi era filho de Jessé. Que será como um ramo que brota de um toco e como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria, conhecimento, capacidade e poder. E ele temerá o Senhor e conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência e nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá o direito dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Mas vamos pegar só o versículo 1, olha que interessante. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Você está entendendo agora? Se você for ali também em Isaías 42, olha o que está escrito. Isaías 42, versículo 16. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, por uma estrada que eles nunca pisaram antes, e a escuridão que os cerca, eu farei virar luz. E aplanarei os caminhos ásperos. São estas as minhas promessas e eu as cumprirei sem falta. Isso aqui, centenas de anos antes. Então, a profecia, aí nós vamos lá em Isaías 53, acho que mais conhecido de todos nós. Isso assim, né? Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. Não disse uma só palavra, ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha que cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum e nem tivesse dito uma só mentira. Você está entendendo que esse profeta está falando 700 anos antes de acontecer? 700 anos. É por isso que agora nos transportamos lá para o Novo Testamento, onde Paulo vai falar lá no versículo 2, há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus. Ele está citando porque ele conhece as Escrituras. Paulo conhece as Escrituras. Então ele está dizendo, há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. E ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Veja que interessante. Se você está entendendo, dê like, por favor. Amigo pastor Ademir Pereira. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador, tanto que deu seu próprio filho para morrer por mim e por ti. Tá bom, é certo. Versículo 5, agora nós estamos falando aqui na carta de Paulo aos Romanos.
Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para... Estou lendo a Bíblia na versão linguagem de hoje, tá, irmão? Talvez na tradicional esteja um pouquinho diferente. Mas olha aqui, versículo 5 de carta de Paulo aos Romanos. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para... Presta atenção, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Ah, que coisa linda. Vamos lá. Vamos dar uma esmiuçada aqui. Agora você já sabe que Paulo, ele sabe quem ele serve, quem que ele obedece, ele sabe o posto que lhe foi dado e o que ele tinha que entregar. E agora ali no versículo 5 ele vai dizer o seguinte: Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas. Levar pessoas. Eu estou aqui apontando um caminho para você. Por isso que eu disse desde o início, né? Como é bom a gente falar quando tem algo para dizer. Eu tenho um caminho para apontar para você. Eu não sou o caminho, mas eu posso apontar para você ir por esse caminho. Até porque eu estou andando nele. Quando João Batista diz, né, eu só vim preparar o caminho, eu não sou o caminho. Longe de mim me comparar a João Batista, mas eu estou dizendo para vocês que eu, a partir do momento que eu entendo as Escrituras, a partir do momento que eu vejo que agora eu sirvo a Cristo, eu agora sirvo de luz. E a luz serve para iluminar e também para apontar um caminho. Então Paulo agora ele está dizendo aqui, ó: por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas. Quando Cristo chama Pedro e os demais discípulos, diz: agora eu vou ensinar vocês a pescar almas, pessoas. Então hoje o nosso interesse não pode ser nada menos de que pessoas. O que eu estou fazendo aqui? Será que você acha que eu quero me projetar? Se você pensa isso, está enganado. Se eu quisesse projeção, eu ficaria aonde estava, pois a minha carreira musical, ela ia de vento em popa. Mas acontece que eu fui tratado no meu coração. Cristo falou comigo, assim como falou com Paulo, não com tanta intensidade como Paulo teve, porque, né? Mas ali despertou algo em mim, o desejo de fazer com que as pessoas conheçam a verdade, esta mesma que falou comigo e que tratou na minha alma e que me deu o desejo de conhecer as Escrituras Sagradas aonde fala de Cristo. Então, quando Cristo chega para os discípulos e diz: farei de vocês agora pescadores de homens.
O apóstolo Paulo está dando aqui a notícia que ele também foi chamado para pescar almas. Então ele está falando, levar pessoas de todas as nações a fazerem o quê? Você imagina eu dizer para você, ó, me sigam que eu vou levar vocês para um lugar. Aí eu levo vocês para aquele lugar. Aí você chega naquele lugar. Só que agora você chega no lugar e não sabe o que fazer. Lembra que eu dei o exemplo para você que aconteceu comigo, né, de ser chamado para um serviço, né? Só que o cara ia me definir o serviço quando eu chegasse lá. Só que eu cheguei lá e ele não apareceu, e estava todo mundo trabalhando, e a gente fica ali, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu estou no lugar, mas eu não sei o que tenho que fazer, porque eu tenho que esperar a ordem. O obediente é assim, ele espera a ordem. O obediente espera a ordem. Então Paulo tinha o compromisso de levar pessoas de todas as nações. Agora, o outro processo. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo. Agora, ele tem outro ponto aqui. Conduzir pessoas a crerem em Cristo. E crer em Cristo não é tão fácil. Crer em Cristo, que Ele veio a esta terra com o propósito de pagar a nossa dívida. Quem não tem conhecimento de nada não vai entender nada. Por isso que nós estamos passando, às vezes as pessoas dizem, tá, mas isso eu já conheço. Você já conhece. Mas tem pessoas que ainda não conhecem. Já me disseram, pastor, mas esse não é o beabá do cristão? É, mas tem gente que está aprendendo o beabá. Então eu tenho que andar nos dois níveis. Cristo veio a esta terra pagar uma dívida que o ser humano contraiu e que nenhum de nós conseguiria pagar. Então ele veio, pagou esta dívida pela graça de Deus. Por isso que graça é um favor imerecido. Então Paulo levava as pessoas a entender o propósito da cruz, a entender que Cristo era o Messias, que as Escrituras falavam lá no Velho Testamento, que Isaías profetizou, que Zacarias falou, que outros profetas disseram. E ele disse, olha, eu não sabia quem ele era, mas agora que eu sei, eu preciso falar para as pessoas que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então aqui ele está dizendo, ó, por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar as pessoas de todas as nações. É por isso que você e eu se tornamos cristãos. Todas as nações, iniciou lá com os judeus, e nós somos gentios, e está aqui, o evangelho chegou até a mim e até a ti. Levarem de todas as pessoas, de todas as nações, a crerem em Cristo. Eu preciso levar as pessoas a entender que sem Cristo não há salvação. Por isso nós somos cristocêntricos. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Cristo vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Hein? João, texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo diz: eu sou, né? Quem me segue não andará em trevas, mas passou das trevas para a luz. Então as pessoas precisam entender que Cristo é o centro de todas as coisas. E todas as coisas devem apontar para Cristo. Por isso nós somos cristocêntricos. A nossa vida tem que girar em torno de Cristo. Antigamente, girava só em torno do nosso umbigo. Por isso Cristo vai dizer: quem quer ser meu seguidor precisa negar os seus próprios interesses. Enquanto você estiver interessado nas tuas coisas, mesmo usando o nome de Jesus, você está fora do centro. Você está sendo um egocêntrico. Mas cristocêntrico é a pessoa que ela tudo gira para Cristo, em obediência a Cristo, em ser discípulo de Cristo. Vamos ler ali então. Estou lendo o versículo 5. Ele sabia da missão: levar pessoas de todas as nações a quê? A crerem em Cristo. E agora vem a parte que talvez sim, essa é a parte mais difícil. A serem obedientes a Ele. Deus tem muitas bênçãos para te oferecer, mas tem mandamentos para obedecer. Qual é o ABC do cristão? É obedecer. O ABC do cristão, né, o alfabeto do cristão é obedecer. Bonitinha a sigla, né? Obedecer. Só que muitos querem viver uma vida com Cristo na superficialidade, de tal modo que, quando chega a parte da obediência, não obedecem. Saem fora, dão um jeito, fazem outra coisa. Essa é a parte mais difícil de se cumprir do Evangelho, é a obediência. Mas é a obediência, por isso que eu falei, Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Se você obedece, você será abençoado. Esse é o princípio espiritual. É um princípio. Está estabelecido e não tem. Você não vai ser abençoado desobedecendo. Não tem. Se nós analisarmos uma relação humana, pais e filhos, dentro da regra que deve ser certa, um filho que desobedece vai buscar o caminho errado, vai sofrer as consequências. Porque um pai e uma mãe vão estar orientando, dizendo: meu filho, é por aqui que você anda. Se ele desobedece, tem promessa para o desobediente, que não é uma promessa, né? É uma consequência. Agora, para aqueles que obedecem, tem a promessa. Receberão bênção, serão abençoados. Então Paulo sabia quem ele estava servindo, sabia qual era o posto que ele tinha e sabia o que ele tinha que fazer. Eu estou falando tudo isso, irmãos. Obrigado, Neuza Belaguarda, obrigado, Júlio Coronel, obrigado, Vilmar Adonis, nosso irmão Edgar Stibe. Eu estou falando tudo isso para que você entenda. Tem um chamado que Cristo colocou
que se você entendeu as Escrituras Sagradas e aceitou a Jesus como Cristo, Senhor da sua vida, tem um chamado que você não escapa. Pastor, eu trabalho demais. Pastor, eu tenho um chamado, meu irmão, que é uma ordem. E se você é servo de Cristo, você tem que fazer o quê? Obedecer. O servo obedece. Não fica questionando. O servo obedece. Então, se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, agora você tem uma ordem de Cristo sobre você. É isso que eu estou fazendo aqui. O meu corpo queria estar dormindo. Mas por eu ser obediente, eu estou aqui apontando um caminho para você. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu tenho algo para dizer. E esse algo para dizer não vem de mim, vem daquele que colocou em mim. Ou seja, Cristo. Então, eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com o interesse de quem eu sirvo. Eu estou preocupado com o interesse de quem eu sirvo. E quem é que eu sirvo? Se eu digo que eu sirvo a Cristo, eu tenho que obedecer à sua diretriz. Paulo disse, por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Decida hoje, irmão. Decida hoje a viver a vontade de Deus. Mas como é que eu sei, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? A Escritura vai dizer qual é a vontade de Deus. Primeira Coríntios 11:1 está dizendo que Paulo está dizendo: siga o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Você já tem um caminho. Seguir o exemplo de Cristo. Mas como é que eu sei o que Cristo faria, o que Cristo fazia, o que Ele fez? Através das Escrituras. Aqui no livro de Romanos mesmo, na carta de Paulo aos Romanos, se você ler ali Romanos 12, vamos para frente um pouquinho. Romanos 12, está escrito aqui, Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Está entendendo? E ainda dá mais um conselho. Versículo 2: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus transforme, por meio de uma completa mudança, a mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então agora, se eu sou um servo, eu devo obedecer. E dentro da obediência está em seguir o seu exemplo. Por isso Cristo vai se dobrar e vai lavar os pés dos seus discípulos, mesmo ele sendo um mestre. Um comentário muito interessante que eu vi de uma pessoa no dia de ontem, ela disse: sabe qual é a diferença entre o líder e o chefe?
é que o líder faz, ele dá o exemplo, o chefe só manda. Sabe qual é a diferença entre o líder e o chefe? O chefe mostra, o chefe dá o exemplo, o chefe faz. Quer dizer, o líder faz, o chefe ele só manda. Então o nosso líder é Cristo, o nosso exemplo. Paulo sabia que agora ele devia seguir o exemplo de Cristo. Então tem que dizer assim, ó, vocês que vão estar lendo essa carta, observem o meu exemplo, pois eu sigo o exemplo dele, de Cristo. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar as pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a eles. Aí eu pergunto para você e para mim, que estamos até agora aqui participando desse estudo. Você está fazendo isso? Ou você acha que você recebeu o Evangelho, entendeu o projeto de salvação e é para ficar entre você e não mais ninguém, e você se fecha nas tuas quatro paredes? Ou Deus te levantou para você ser uma luz que ilumina todos através de Cristo na sua vida? Então o ide do Senhor chegou para o apóstolo Paulo, chegou para os seus seguidores, e dentre os seus seguidores entrou o Marcelo Souza da Fontoura, o pastor Marcelo Gaúcho. Dentre os seus seguidores entrou ali que eu estou vendo, seu Edgar Stiep. Dentre os seus seguidores se levantou o Adair Silva. Dentro dos seus seguidores se levantou o Cristiano Bandeira. Dentro dos seus seguidores se levantou, quem mais? O Vilmar Ardornes, o Ademir Pereira, Genaro da Rosa, o Orti Venâncio Nunes, Roberto Buonocore, Miguel Leiria, Beatriz Oliveira, todos que estão aqui. Levantou-se seguidores de Cristo. E o que faz um seguidor de Cristo? Levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Está entendendo por que nós lemos o primeiro versículo lá do capítulo 1? Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Pastor, mas eu não sou apóstolo. Não precisa. Se Deus não te levantou como apóstolo, não precisa. Você pode ser um evangelista, você pode ser um missionário. Não precisa. Se você colocar no seu coração e pedir para Deus, Senhor, aonde o Senhor quer me usar, o Espírito Santo vai encaminhar você. Agora, Marcos 16:15 é para todos. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É o que Paulo está falando aqui. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Simone Trajano, Deus te levantou para isso. Para apontar um caminho para as pessoas. Você que está me assistindo essa live aí, você foi levantado para apontar um caminho para as pessoas. Agora não é só para apontar e não andar, você vai apontar e vai andar por esse caminho. Sabe aquele, eu não me lembro qual era
Se era um desenho, eu sei que dizia assim: siga meus bons. Eu não me lembro, eu sei que era um jargão, né? Siga meus bons. Pois nós temos que fazer isso. Ó, seguimos o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas, que deu a vida pelas suas ovelhas. Siga o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Agora, se o meu exemplo está fora da conduta de Cristo, é outra história. Mas você foi chamado para apontar um caminho e andar sobre ele. Eu e você fomos chamados para isso. E eu vou ler Marcos 16, né? Vamos lá. Isso aqui vocês conhecem de cor, mas vamos ler. Ah, é mesmo, Chapolin Colorado. Vamos lá. Vamos lá, Marcos 16, 15. Vão pelo mundo. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Então eu disse para você no início: Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Se você recebeu a luz e está guardando essa luz para si, você está sendo um egoísta. E os egoístas não herdarão o reino do céu. Ai, meu Deus. Você está sendo egoísta. E os egoístas não herdarão o reino do céu. Vão pelo mundo inteiro e anunciam o evangelho a todas as pessoas, porque todas as pessoas precisam conhecer este caminho, o caminho da salvação, que é através de Cristo Jesus. Sigam meus bons, e os que forem ruins vão ser transformados. Sigamos o bom, aquele que deu o exemplo. O nosso líder é Cristo. Por isso nós somos cristocêntricos. O nosso líder é Cristo. Seguimos o exemplo dele. Amém, irmãos? E a hora passou e a gente nem sentiu, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí a pessoa precisa entender pelo que ela será condenada. Pelo que ela será condenada. Se você não apontar o caminho e não dizer por que ela precisa aceitar a Cristo, e qual é o propósito da cruz, que pagamento da dívida foi essa, a pessoa não entende, ela não sabe que existe uma condenação, que existe uma conta para pagar, mesmo não sendo ela quem contraiu a dívida, mas está sobre ela. Então Deus te chamou, Cristo está dizendo: vão e preguem o meu evangelho. Pastor, mas eu não vou viajar para o outro lado do mundo, mas tu tem a tua família. Mas tu tem o teu vizinho. Você precisa apontar este caminho e andar sobre ele. Porque se você apontar para esse caminho e você não andar sobre ele, as pessoas que estão olhando para você, elas vão te chamar de hipócrita. As pessoas não vão querer andar para onde você está apontando, porque nem você está andando. Por isso Cristo abaixou-se, lavou os pés dos seus discípulos e disse: eu vos dou o exemplo. Assim como estou fazendo, vocês façam também. Amém? Glórias a Deus. Que bênção, irmãos.
Que bom a gente falar quando tem algo para dizer. Mas é ruim quando a gente tem que falar quando não tem nada para dizer. Você não tem nada para dizer, cale-se. Agora, se você tem algo para falar, abra o peito, como diz o gaúcho. Abra o peito. Não se cale. E Jesus não nos chamou para a gente nos calar, mas para nós abrirmos o peito. Amém? Que Deus abençoe a cada uma dessas pessoas que acompanharam aí a nossa palavra de hoje. Vocês são missionários em potencial. Vocês são missionários em potencial. E o primeiro campo missionário está ao redor de vocês. O primeiro campo missionário está ao redor de vocês. Tenha consciência disso. Hoje mesmo, você pode exercer este ID do Senhor diante da mesa do seu almoço. Quando forem comer, peçam à parte e digam um versículo, fale de Jesus, aponte para Jesus, e se você tiver magoado alguém, peça perdão, porque essa pessoa vai reconhecer que você está se tornando mais humilde e uma pessoa que olha e entende o coração de outro. Amém? Obrigado, meu amigo Adair Silva, obrigado Simone Trajano, obrigado a todos vocês que estão dando like, o Ademir, né? A Beatriz de Oliveira Silva, glória a Deus. Comece. Genaro da Rosa, eu creio que só Deus muda nossas vidas em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, amém. Enquanto você vai mandando seu recado aí, obrigado Cristian Bandeira, muita bênção ouvir a palavra, porque a fé vem ouvir a palavra, a renovação e a transformação dos pensamentos. Exatamente, obrigado a todos vocês, vamos estar orando. Querido e amado Deus, a tua palavra foi ministrada, o Senhor nos deu o exemplo, e obrigado por ter nos tocado, nos chamado e estar fazendo de nós pescadores de almas. Sabemos, Espírito Santo, que se não estiver conosco, nada acontece, mas como eu orei, o Senhor me deu esta palavra e eu creio que muitas pessoas vão ser tocadas. E que eu possa escutar testemunhos, se não aqui ou na glória. Que esta mensagem tocou em corações e houve transformação e arrependimento. Obrigado, Espírito de vida, pois eu te sirvo, estou aqui para te glorificar, e eu peço agora em nome dessas pessoas, em nome de Jesus, por estas pessoas, que elas, todos os sofrimentos caiam por terra, que a falta de amor caia por terra, que esta pessoa que está pensando em tirar a própria vida, entenda que Deus a ama e enviou o melhor de si para ela. Que essas pessoas que estão sem esperança dentro de um hospital, atrás das grades, que elas possam ter um encontro contigo e entender que o Senhor as chamou para serem livres e para serem curadas e testemunhar da tua glória e levarem pessoas a te conhecerem, a te obedecerem. É isso que eu peço, meu Pai, nesta manhã. E que o Senhor capacite cada uma dessas pessoas e dê a elas, Senhor, esse espírito de ide que o Senhor entregou aos seus discípulos, para que todos possam ser missionários em potencial nas tuas mãos, em nome de Jesus. Tá bem, meus irmãos? Fiquem na paz de Cristo, obrigado. Olha aí, meu amigo Zandoná, família Zandoná, Deus abençoe vocês. Vou colocar aqui uma música final e a gente fica se despedindo aí, se mandando os chasque ungido. Vamos lá?
aplaudiu, dei paz pros irmãos e tive que explicar. Bata palma pra Jesus e não preste de gaiteiro que vem tocar. Bata palma pra Jesus, glorifique em oração. Ele que morreu na cruz pra nos dar a salvação. Quem se encontrava doente ouviu o louvor e ficou curado. Quem estava com tristeza deu glórias a Deus e ficou animado. Os problemas financeiros que estavam em alguém foi solucionado. Bateram palma pra mim, acharam que eu era um superdotado. Eu disse aplauda Jesus, o poder e a glória a ele foi dado. Bata palma pra Jesus, glorifique em oração. Ele que morreu na cruz pra nos dar a salvação. Bata palma pra Jesus, glorifique em oração.